esse episódio pode economizar milhares de reais por ano. Não é exagero. Oi, eu sou André Teixeira, da Asa Contabilidade, e esse é o episódio 3 da nossa série Primeiros Passos do Empreendedor. E hoje a gente vai falar do assunto mais importante e mais ignorado pelos empreendedores, o regime tributário. Nós já atendemos empreendedores que estavam pagando 2 até 3 vezes mais impostos do que deveriam, simplesmente porque escolheram o regime errado. E o pior, a maioria nem sabe em qual regime está. Então, hoje eu vou descomplicar isso de uma vez por todas. Vou te explicar o que é cada regime, quanto você paga em cada um, qual é a melhor opção para você e no final você vai ter a clareza total sobre qual escolher. Agora, pegue um café e vamos mergulhar nisso. Vamos começar pelo mais comum, o Simples Nacional. O nome já diz tudo. Foi criado para simplificar a vida do pequeno empresário. Características do Simples. É feita para empresas que faturam até 4,8 milhões por ano. Você paga todos os impostos em uma única guia, a famosa DAS. A alíquota aumenta conforme o seu faturamento cresce. Qual é a vantagem disso? Em vez de pagar vários impostos diferentes, em diversas guias diferentes, tem várias datas para fazer o pagamento. Você faz o pagamento de tudo junto em uma única guia, uma vez por mês. O Simples Nacional possui 5 anexos. Eu vou te explicar cada um deles. Primeiro, anexo 1, para empresas do comércio, para quem vende produtos, loja, e-commerce, distribuidora. A alíquota começa em 4% e vai até 19% conforme o faturamento. Vou te dar um exemplo prático. A sua loja faturou R$15 mil no mês. A faixa inicia em 4% para o faturamento de até 180 mil acumulado no ano. Então, faturamento de 15 mil, aplicou a alíquota de 4% do Simples Nacional, você vai ter uma guia DAS de R$600. Anexo 2. Indústria. Para quem fabrica produtos, como indústrias, manufatura e produção. A alíquota começa em 4,5% e vai até 30%. Funciona igual ao anexo 1, mas com alíquotas um pouquinho maiores, porque a indústria tem mais benefícios fiscais em outras áreas. O anexo 3, serviços em geral, para prestadores de serviço, como marketing direto, promoção de vendas, serviços de escritório e administrativos, manutenção de computadores e equipamentos e cursos e treinamentos profissionais. A alíquota para esse tipo de anexo começa em 6% e vai até 33%. Vamos para um exemplo prático. A sua empresa faturou R$30 mil no mês. A faixa de alíquota é 6%. Lembrando que, para o faturamento de até 180 mil no ano, o imposto vai ser 30 mil vezes 6% igual a 1.800. Essa vai ser a guia do seu Simples Nacional. Já o anexo 4 são serviços muito específicos para construção civil, limpeza e vigilância. São atividades bem específicas realmente, e a legislação trata de modo diferente cada uma delas, sendo necessário aqui uma análise individual. Se você está começando, procure auxílio de um contador para entender melhor esse anexo. Anexo 5. Serviços profissionais. Para profissionais de nível superior com profissões regulamentadas, como por exemplo, médicos, dentistas, fisioterapeutas, arquitetos e engenheiros, agência de marketing, desenvolvedores de software e consultorias em geral. Atenção! Existe o fator R na atividade do anexo 5. Se você tem funcionários e retira Prolabore, pode pagar menos imposto no anexo 5. Como funciona o fator R? Se sua folha de pagamento ou gastos com Prolabore for igual ou superior a 28% da sua receita bruta, você pode migrar do anexo 5 para o anexo 3, tendo até uma economia de 40% em impostos. Vamos para um exemplo. Para o faturamento de R$30 mil, sem fator R direto no anexo 5, a alíquota é 15,5%. Daria uma guia de 4.650. Com o fator R no anexo 3, a alíquota cai para 6% e daria uma guia DAS de 1.800. A diferença é 2.850 por mês, ou 34.200 por ano pelo Simples Nacional. Para ativar esse benefício, o Prolabore precisa ser de 8.400, ou seja, 28% do seu faturamento. Então, resumindo, o Simples Nacional tem algumas vantagens, entre elas, uma guia única, que facilita, menos burocracia contábil, alíquotas progressivas, começa pequeno e vai aumentando, e pode incluir o INSS patronal. Porém, existem também desvantagens.
O limite de faturamento anual é de 4,8 milhões. Nem todas as atividades podem entrar. O anexo 5 tem alíquotas muito altas. Nem sempre é o mais barato. Especialmente se você está no anexo 5, tem uma boa margem de lucro, tem poucos funcionários e fatura mais de 600 mil por ano. Agora, vamos para o segundo regime, o lucro presumido. Esse aqui, muita gente nunca ouviu falar, mas olha, pode ser a melhor opção para você, especialmente se você é um prestador de serviço com boa margem de lucro. Características do lucro presumido. Para empresas que faturam até 78 milhões por ano. Sim, é muito mais do que o Simples Nacional. Você não paga sobre faturamento direto. Você paga sobre uma presunção de lucro. Os impostos são separados, várias guias diferentes. Deixa eu te explicar esse conceito de presunção de lucro, porque ele é o coração desse regime. A Receita Federal presume que sua empresa tem uma margem de lucro padrão, dependendo da atividade. Para serviços, a presunção é de 32% de lucro. Comércio, a presunção é de 8%, igual na indústria, presunção também de 8%. No transporte, a presunção chega a 16% do lucro. O que isso significa na prática? Vamos para um exemplo prático. Prestador de serviço. Uma empresa de consultoria faturou 50 mil no mês. No lucro presumido, a presunção desse lucro seria de 32%. Lucro presumido, 50 mil vezes 32% igual a 16 mil de presunção. Você paga imposto sobre esses 16 mil, não sobre os 50 mil. Os impostos são imposto de renda, 15% sobre o lucro presumido, base 50 mil vezes 32, 16 como falamos anteriormente. 16 mil vezes 15% igual a 2.400. Contribuição social, 9% sobre o lucro presumido. 16 mil vezes 9% igual a 1.440. O PIS é 0,65% sobre o faturamento total. Então ficaria 50 mil vezes 0,65% igual a 325. COFINS, 3% sobre o faturamento bruto. 50 mil vezes 3% igual a 1.500. E também o ISS, Imposto Municipal, que tem uma alíquota entre 2% a 5% sobre o faturamento. Esse percentual varia conforme a cidade. Vamos usar no exemplo 3%. Então, 50 mil vezes 3% igual a 1.500. Além de todos os tributos federais, tem a parte do INSS, que seria o INSS patronal, sobre o prolabore de um salário mínimo, que seria igual ao valor de R$ 470,58. Total de impostos, 2.400 mais 1.440, mais 325, mais 1.500, mais 1.500, mais 470,58, igual 7.635,58. Uma alíquota efetiva aproximada de 15,27% sobre o faturamento. Agora, comparando com o Simples Nacional no anexo 5 com o fator R, faturamento de 50 mil, prolabore de 28%, igual a R$ 14 mil. Alíquota 10,56%. Imposto do Simples Nacional 5.280. Imposto do INSS e Imposto de Renda sobre Prolabore 3.592. Total de tributos no período 8.872. Lucro presumido anual, considerando o faturamento de 50 mil no mês, um imposto total de R$ 91.626,96. Já no Simples Nacional, o mesmo faturamento, o imposto seria de R$ 106.464, uma economia anual de R$ 14.837,04. Entendeu? Por isso, não existe um regime melhor. Existe o melhor regime para você, para a sua atividade e para a sua margem de lucro. Resumindo, o lucro presumido. As vantagens. Pode ser muito mais barato para serviços com boa margem. Limite de faturamento é alto, 78 milhões por ano. Flexibilidade tributária. E também permite aproveitar créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo. As desvantagens: mais guias para pagar, mais complexo contabilmente, pode sair caro para comércio
e indústria. Nem sempre compensa para quem está começando agora. Quando o lucro presumido é melhor? Para prestadores de serviço do anexo 5 do Simples, por exemplo, empresas com margem de lucro maior que a presunção, faturamento acima de 500 mil por ano, geralmente, e para atividades como consultoria, tecnologia e serviços especializados. O seu contador deve fazer essa simulação todo ano. E agora, o terceiro regime, o lucro real. Esse aqui é o mais complexo, mas também pode ser o mais vantajoso em situações bem específicas. Características do lucro real: sem limite de faturamento, pode ser qualquer valor. Você paga impostos sobre o lucro real da empresa. Requer uma contabilidade completa e rigorosa. É obrigatório para alguns tipos de empresas. No lucro real, você paga impostos sobre o lucro que realmente teve, não sobre a presunção, como no lucro presumido. Lucro real igual a receitas menos despesas, todas comprovadas. Parece justo, né? E é, mas tem um porém, é bem mais complexo. Então vamos para um exemplo prático. Sua empresa faturou 100 mil reais. As despesas do período comprovada foram de 80 mil. Assim, temos um lucro real de 20 mil. Você paga o imposto de renda e a contribuição social sobre esses 20 mil, e não sobre os 100 mil. O imposto de renda é 15% sobre o lucro. No total, 3 mil. A contribuição social é de 9%, o que daria 1.800. O PINS é 1,65% sobre faturamento, igual 1.650. O COFINS, 7,6% sobre faturamento, 7.600. O total daria 14.050, com uma alíquota efetiva de 14,05%. Mas atenção, você precisa comprovar todas as despesas, nota fiscal de tudo, contratos formalizados, documentação perfeita, contabilidade rigorosa. Quando o lucro real é obrigatório? Algumas empresas são obrigadas a estar no lucro real. Quando seu faturamento está acima de 78 milhões por ano, ou quando for bancos e instituições financeiras, além de empresas de seguros e empresas com lucros no exterior. Resumindo o lucro real. Quais são as vantagens? Paga imposto sobre o lucro real. É mais justo. Pode compensar prejuízos de anos anteriores. Crédito de PIS e COFINS são maiores. Sem limite de faturamento. Ideal para empresas com margem pequena ou prejuízo. As desvantagens: muito complexo e burocrático. Exige contabilidade completa e rigorosa. Custos contábeis muito altos. Todas as despesas precisam ser comprovadas. Fiscalização mais rigorosa. Na prática, o lucro real é para empresas muito grandes, empresas obrigadas por lei, empresas com margem muito pequenas, empresas em fase de prejuízo. Aí, não paga imposto sobre o lucro. Se você está começando agora, provavelmente não vai se encaixar no lucro real, mas é importante conhecer. Agora, vamos fazer um comparativo completo para você visualizar as diferenças. Vou usar 3 exemplos de empresas diferentes. Vamos para o primeiro. Empresa 1. Curso e treinamento. Essa empresa tem um faturamento de 40 mil reais por mês, um prolabore do sócio no salário mínimo, de 1.518, e com a atividade de prestação de serviço, sem funcionários. Essa empresa será tributada pelo Simples Nacional no anexo 3, onde a alíquota inicial é 6%. O imposto mensal vai ser de R$ 2.400. O imposto sobre o prolabore, R$ 166,98. O imposto anual, de R$ 30.803. Se essa empresa for do lucro presumido, a presunção vai ser de 32%. O cálculo completo vai aparecer uma alíquota de 14,33%. O imposto mensal de R$ 5.732 e o imposto sobre o prolabore, R$ 470,58. Um imposto anual de R$ 74.430. Aqui vale uma observação. O INSS, nesse modelo, tem um acréscimo de 20% em relação à parte patronal. A outra opção seria o lucro real, mas complexo demais para esse porte de empresa. Não recomendado. A melhor opção seria o Simples Nacional. Traria uma economia de R$ 43.627 no ano em relação ao lucro presumido. Agora, vamos para o exemplo 2. Empresa 2. Loja de roupas online. Um faturamento mensal de 30 mil, atividade de comércio, um prolabore inicial de 1.518, salário mínimo atual, e 100 funcionários. O Simples Nacional para esse modelo de empresa é enquadrado no anexo 1, onde a alíquota inicia a 4% e pode variar até 5,5%. O imposto mensal seria de R$ 1.695, o imposto sobre prolabore, R$
1.166,98. Imposto anual, 22.343. Já no lucro presumido, a presunção seria de 8%. Com ICMS e tudo, daria uma alíquota efetiva de 19,35%. Imposto mensal, 5.337. Imposto sobre prolabore, 470,58. Imposto anual, 69.690. O INSS nesse modelo também tem um acréscimo de 20% em relação à parte patronal. A outra opção seria lucro real, mas também para esse modelo de empresa não faz sentido. Então, não insista. Melhor opção, Simples Nacional, uma economia de 47.347 no ano. Agora, o exemplo da empresa 3. Profissionais especializados, arquitetos, dentistas, engenheiros, fisioterapeutas, médicos, entre outros. Considerando o cálculo sem fator R pelo anexo 5, com um faturamento de 50 mil no mês, atividade de serviços profissionais e com prolabore no salário mínimo de 1.518. Nesse modelo, o Simples Nacional pelo anexo 5 apresentaria uma alíquota de 15,5%, um imposto mensal de 7.750 e imposto sobre prolabore de 166,98. O total do imposto anual, R$ 95.003. Considerando o fator R, a gente consegue enquadrar a empresa no anexo 3, os mesmos parâmetros anteriores, porém a diferença aqui é o prolabore. A gente precisa ter ele no valor de 28% do faturamento, o que daria um valor de R$ 14 mil. Caso a empresa possua funcionários, o valor da folha de pagamento pode ser considerado no cálculo do fator R também. Nessa simulação, pelo anexo 3, a alíquota do Simples Nacional cai para 6%, o imposto mensal R$ 3.000 de Simples Nacional e o imposto sobre prolabore de R$ 3.591,82. O imposto total anual ficaria R$ 79.101. Comparando as duas opções de apuração do Simples Nacional, a economia utilizando o fator R chega a 15.902 no ano. O valor do imposto de renda retido na fonte, descontado do sócio, pode ser restituído numa parte na declaração anual. No lucro presumido, a presunção seria de 32%. O cálculo completo apresentaria uma alíquota de 14,27%. Imposto mensal, R$ 6.665. O imposto sobre prolabore, R$ 470,58. O imposto anual dessa operação seria de R$ 85.626. A melhor opção ainda é o Simples Nacional com o fator R, pois a economia em relação ao lucro presumido é de R$ 6.525 no ano. Olha a diferença, estamos falando de dezenas de milhares de reais por ano. E isso é só mudando o regime, fazendo tudo legal, tudo dentro da lei. Não é sonegação, não é truque, não é gambiarra, é simplesmente escolher o regime certo para você. Agora, você deve estar se perguntando, mas e eu? Qual devo escolher? Vou te dar um guia prático de decisão. Pergunta 1. Qual o seu faturamento anual? Menos de 81 mil no ano? E sozinho? Resposta: MEI. Esse é a melhor opção para você, mais simples ainda. E se for entre 81 mil e 360 mil no ano? A resposta: analise o Simples Nacional primeiro. Caso seja entre 360 mil e 4,8 milhões no ano. Resposta: compare o Simples versus o lucro presumido. Caso seja acima de 4,8 milhões no ano. Resposta: compare o lucro presumido com o lucro real. Pergunta 2. Qual sua atividade? Comércio ou indústria? Resposta: Simples Nacional geralmente é o melhor. Serviços em geral. Resposta: Simples Anexo 3 pode ser bom para você. Serviços profissionais como médico, advogado, entre outros. A resposta: Anexo 5 com fator R ou compare com o lucro presumido. Pergunta 3. Você tem funcionários? Sim. E a folha é mais de 28% da receita? Resposta: verifique o fator R. Pode economizar muito. Não tem funcionários? A resposta: verifique o valor de prolabore e considere avaliar o anexo 3 e 5, ou até mesmo o lucro presumido. Pergunta 4. Sua margem de lucro é alta ou baixa? Margem alta acima de 32%? Resposta: lucro presumido pode ser excelente. Se a margem for baixa, abaixo de 15%. Resposta: lucro real pode ser melhor. Ou simples. Mas olha, essas são diretrizes gerais. Cada caso é único e precisa de análise individual. O
O que você deve fazer? Primeiro passo, reúna seus números. Faturamento mensal médio, despesas operacionais, folha de pagamento se tiver, margem de lucro. Passo 2, converse com o seu contador. Peça simulações dos 3 regimes. Peça números concretos, não achismos. Pergunte sobre o fator R, se tiver funcionários. Passo 3, compare e decida. Veja onde você paga menos. Considere também a praticidade. Passo 4, revise todo ano, em novembro ou dezembro, para a mudança ser efetivada em janeiro do ano seguinte. Sua situação muda, seus impostos também podem mudar. Preste atenção nisso, que é importantíssimo. A escolha errada pode te custar 20 mil, 50 mil, 100 mil reais por ano. Não é brincadeira, é dinheiro real que poderia estar no seu bolso. Bah, muita informação, né? Mas todas são fundamentais. Hoje você aprendeu o que é um regime tributário, Simples Nacional e os seus 5 anexos, lucro presumido, lucro real e como escolher a sua tributação. E o mais importante, você entendeu que essa escolha pode te economizar milhares de reais. No episódio final da nossa série Primeiros Passos do Empreendedor, Gestão Financeira que Funciona, eu vou te ensinar como separar suas contas pessoa física e pessoa jurídica, qual prolabore, quanto se pagar, fluxo de caixa simplificado, como nunca mais misturar dinheiro pessoal com o da empresa. Não perca! É o episódio que vai colocar a ordem na sua vida financeira e empresarial. Agora, se inscreva no canal, ative o sininho, nos siga no Instagram @asaemcontabilidade para conteúdos diários. E deixe aqui nos comentários, você está no regime certo? Descobriu aqui que pode estar pagando imposto demais?